Sempre soube que Fábio gostava muito de estar com os amigos. Ele sempre parecia se divertir tanto com eles, e eu entendia que isso fazia parte da personalidade dele. Mas, com o tempo, percebi algo que me incomodava mais do que eu queria admitir. Toda vez que ele se reunia com eles, parecia que ele se perdia ali, como se afastasse de mim sem nem perceber. Eu, por outro lado, sempre fui mais caseira. Não me importava de ficar em casa, sozinha, assistindo a um filme ou lendo um livro. Mas à medida que o tempo passava, essa diferença começou a me afetar mais. Fiquei entendendo, racionalizando para mim mesma, que ele precisava desses momentos com os amigos. Todo mundo tem seus espaços, suas relações, suas distrações. Mas, na maioria das vezes, eu ficava ali, sozinha, olhando para o relógio, contando as horas e me perguntando por que ele não podia, ao menos uma vez, preferir ficar comigo em vez de sair. Por que não era possível dividir o tempo de forma mais equilibrada? Foi então que, naquela noite, ele me surpreendeu. Ao invés de sair com os amigos como de costume, Fábio virou para mim e disse: "Vamos chamar a galera pra cá, assim você não fica sozinha." Eu fiquei sem saber como reagir. Por um lado, sentia alívio por não precisar ficar esperando por ele em casa, mas por outro, uma sensação de frustração tomou conta de mim. Eu ainda estava no meio de uma dinâmica que, de alguma forma, me fazia sentir invisível, como se minha presença fosse uma opção secundária. Mesmo assim, aceitei a proposta dele. No fundo, pensei que seria bom ver todos juntos. Talvez isso fizesse a noite passar mais rápido e me ajudasse a lidar com tudo o que estava me incomodando. Os amigos de Fábio chegaram logo depois. Risos, cumprimentos e a bebida começaram a circular pela sala, criando uma atmosfera descontraída, mas ao mesmo tempo um pouco distante. Eu estava ali, com um sorriso no rosto, tentando me integrar à conversa e fazer parte daquela dinâmica. Mas, por mais que me esforçasse, não conseguia ignorar a tensão que parecia pairar no ar. Fábio estava completamente absorvido nas piadas e conversas com os amigos, e, por mais que eu tentasse me envolver, havia sempre uma sensação de distância entre nós, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida no meio da sala. Quando alguém sugeriu jogar, Fábio se animou imediatamente. "Vamos jogar um jogo de apostas", ele disse, com aquele brilho no olhar que sempre indicava que ele estava pronto para se divertir. Eu estava hesitante, ainda tentando processar toda a situação. Parte de mim queria continuar ali. Queria me conectar com todos, me sentir parte daquela energia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que me dizia que eu não pertencia completamente àquele grupo. O álcool começava a fazer efeito, e a energia na sala ficava cada vez mais solta. Fábio estava mais descontraído, mais extrovertido do que nunca, como se estivesse fazendo um esforço consciente para me puxar para dentro da brincadeira, para me convencer a me divertir também. "Vai ser divertido", ele insistiu com um sorriso travesso, aquele que ele sabia que eu nunca conseguia resistir. E, por um momento, me vi refletindo. Será que ele realmente queria que eu me sentisse incluída? Ou estava apenas tentando me fazer esquecer a distância que começava a se alargar entre nós? Foi então que ele fez a aposta. "Se eu ganhar, todos vocês têm direito a ficar com ela. Todos juntos." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. As palavras caíram no ar como uma bomba, e o ambiente, que até então estava descontraído, ficou pesado. Parecia uma brincadeira, uma piada de mau gosto. Mas o tom de Fábio era sério, muito sério, como se ele realmente estivesse oferecendo algo. Eu olhei para ele, esperando que ele risse, que me olhasse e dissesse que estava só zoando. Mas ele não fez isso. O olhar dele era fixo, intenso, e quando ele virou para os amigos, percebi que todos pareciam tensos, talvez esperando uma reação minha. Eu fiquei sem palavras. Não sabia o que fazer. Meu estômago se revirou, uma mistura de choque e indignação tomando conta de mim. Estava ali, em casa, com os amigos do meu marido, e a única coisa que eu conseguia pensar era que aquilo não podia estar acontecendo. Não era possível que ele estivesse falando sério.
Nunca imaginei que algo assim fosse sequer ser sugerido, e ainda mais por ele, que sempre foi tão protetor, tão cuidadoso comigo. Mas, ao mesmo tempo, algo estranho começou a se formar dentro de mim. Era uma sensação difícil de nomear. Medo, sim, mas também algo que eu não sabia identificar. Algo que me deixava desconfortável, mas também curiosa. Um torpor que me fazia questionar tudo o que estava acontecendo. Foi então que ele percebeu meu desconforto. Fábio se aproximou de mim e me puxou para mais perto. Ele se inclinou, sussurrando no meu ouvido com uma voz baixa, quase como se fosse um segredo só nosso. Você confia em mim? Eu sei que estamos meio distantes e quero usar isso para fazer algo diferente. Eu fiquei paralisada por um momento. As palavras dele ecoavam em minha mente, misturando-se com a confusão e o choque que eu ainda sentia. Mas, ao olhar em seus olhos, algo dentro de mim se acalmou. Eu sabia que ele estava tentando me envolver de uma maneira que, talvez, fosse uma tentativa de reconectar, de trazer de volta algo que estava se perdendo entre nós. Eu respirei fundo, hesitei por um instante e então assenti. Não sabia o que exatamente ele queria dizer com aquilo, mas algo dentro de mim parecia compreender a intenção, ou pelo menos aceitar a proposta de explorar um caminho diferente, uma maneira de, talvez, retomar algo que faltava entre nós. Era estranho, mas eu entendi que ele queria usar aquele momento para trazer uma nova dinâmica para o relacionamento, algo que quebrasse a distância que havia se formado, ainda que de uma maneira que eu não pudesse prever. Eu concordei, sem palavras, apenas com o movimento da cabeça, sentindo que essa era uma forma de nos reconectarmos, ou pelo menos tentar. O que viria a seguir ainda estava envolto em uma névoa de incertezas, mas sabia que naquele momento Fábio tinha a minha confiança. Cada jogada parecia mais carregada de significado, como se, de repente, a minha vida estivesse sendo moldada por mãos que não eram as minhas. As cartas que passavam de uma mão para outra, os dados que rolavam pela mesa, tudo parecia mais pesado, mais real. A tensão na sala crescia a cada movimento, como uma pressão invisível que me envolvia. Eu podia sentir a bebida descendo mais rápido pela minha garganta, tentando amenizar o peso do momento, mas os olhares entre os amigos de Fábio estavam cada vez mais intensos, carregados de um significado que eu ainda não conseguia decifrar. E então, Fábio ganhou. Ele levantou os olhos para mim, e seu sorriso era de pura satisfação, como se tivesse conquistado algo muito além do que ele realmente queria. Eu o observei, e naquele instante, senti algo se quebrar dentro de mim, algo que eu não sabia que ainda estava ali, intocado, esperando para ser partido. Ele havia vencido, e com isso, a aposta estava feita. Não era apenas um jogo qualquer. Havia algo mais profundo, algo que eu não podia ignorar. Todos ali, os amigos de Fábio, pareciam agora ter um direito sobre mim, e uma sensação desconfortável tomou conta de mim. Era como se, sem querer, eu tivesse me tornado parte de algo maior, algo que não tinha controle, nem escolha. O ambiente ficou estranho, como se o tempo tivesse parado, e eu me encontrava imersa em uma sensação de euforia e curiosidade. Olhei ao redor, para os homens que estavam ali, todos com olhares que misturavam excitação e uma curiosidade silenciosa. Era como se estivessem esperando algo de mim, mas eu não sabia o quê. A confusão dentro de mim só aumentava, e eu me sentia perdida, sem saber qual seria a reação mais adequada, qual o próximo passo. Fábio me chamou para sentar em sua perna. Seu tom suave parecia querer aliviar a tensão, mas não conseguia escapar da sensação de que algo mais estava acontecendo. "Vem aqui, meu bem", ele disse, e sua presença parecia dominar o ambiente. Quando me beijou, uma onda de sentimentos misturados me invadiu, mas não era apenas o beijo que me preocupava. O olhar dele, como se fosse um comando silencioso, me fez sentir um peso nas palavras seguintes: "Agora vá até eles." Eu hesitei no começo, com receio de como tudo se desenrolaria, mas me levantei e fui até os outros, tentando manter a compostura, mas a sensação de ser observada o tempo todo tornava tudo mais difícil. O que antes parecia uma simples interação, agora tomava um tom completamente diferente. Eu sabia que estava sendo moldada por algo maior do que eu poderia controlar,
E isso me fazia questionar cada movimento, cada palavra, cada gesto. Eu os beijei os três, primeiro Lucas, depois Tobias, e então o Daniel. Depois ambos me beijaram e as coisas foram ficando mais intensas. Eu olhava para Fábio e percebia que ele me olhava com mais desejo do que nunca, assistindo cada detalhe de tudo que estava acontecendo ali, onde me encostavam, a minha respiração ofegante. Foi assim que eu me entreguei àquele jogo de paixão. Ficamos horas ali. Quando os amigos foram embora e o ambiente se acalmou, Fábio se acomodou no sofá, se deixando cair relaxado, enquanto eu ficava ali, parada na sala. Minha mente estava a mil, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido, tentando processar a intensidade do momento e a forma como ele se desenrolou. Ele parecia tranquilo, satisfeito, visivelmente feliz. Então, ele me olhou com aquele sorriso que sempre fazia meu coração acelerar e perguntou com uma leve curiosidade: "Como você se sente?" Eu, ainda imersa nas emoções do que acabara de viver, respirei fundo e respondi, com a voz um pouco mais baixa: "Me sinto mais desejada, mais conectada com você agora." Ele sorriu ainda mais, como se tivesse esperado aquela resposta, e disse, com um tom quase provocador: "Viu? Eu te disse que deveria confiar em mim. Podemos fazer isso mais vezes, se você quiser." Sem dizer mais nada, fui até ele, o beijei com a certeza de que sim, aquilo era o começo de algo novo para nós. E naquele beijo, sem precisar de palavras, ficava claro que havia um desejo mútuo de explorar mais, de continuar. Enquanto me afastava um pouco, fiquei olhando para ele, ainda tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. O que exatamente tinha mudado? O que significava tudo aquilo para nós? Para a nossa relação? Eu não sabia ao certo, mas uma coisa era clara. Algo dentro de mim estava diferente. Eu sentia um misto de prazer e curiosidade, como se uma porta tivesse sido aberta e o que antes parecia um território desconhecido, agora parecia instigante e cheio de possibilidades. O jogo, a dinâmica que se desenhou ali, me fez querer mais. Eu estava ansiosa para explorar ainda mais esse lado selvagem e espontâneo que acabávamos de descobrir. Será que foi demais? Algo muito ousado? Vocês já se permitiram experimentar algo assim com seus parceiros? Contem para mim nos comentários. E se vocês gostaram de escutar essa história real, não se inscreva no canal para não perder por mais.